Consegui tirar sua dúvida? Sim. Mais alguma outra questão, pessoal? Com dúvida em alguma questão específica? Não? Então, vou postar o gabarito aqui, tá? Completo dessa aula, da 22, da aula passada, e aí a gente entra na aula de hoje, de genética, tá? A gente começa a estudar aí hoje. Então, tá aí o gabarito todo, esse daí é da aula 22, tá? Vamos lá, então, para a genética. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Estão vendo aí, pessoal, meu slide? Professor, tá faltando questão. Qual questão? Vai até 23. Vai até 23? Uhum. Tá, no final eu vou dar uma olhada então, tá? Tá bom. Dessa aula. Senão a gente vai perder um tempinho aí, que a gente já perdeu aí um pouco. Tem bastante coisa aí para ver, tá? Me lembrem, tá? Que aí eu posto lá no grupo depois então. Tá. Estão vendo o slide de todo mundo, né? Sim. Tá. Então vamos lá, pessoal. A gente vai estudar genética. A genética, né, é uma área que estuda a transmissão da hereditariedade, né, e como essas características se expressam. A gente vai ver nessa aula aí, a gente não vai conseguir ver tudo isso aqui hoje não, tá? Mas os objetivos aí nessa aula 23 aí, é a gente conhecer os conceitos em genética, cromossomo, e dentre outros, as leis de Mendel, a primeira e a segunda. A gente vai ver também variações dessa primeira lei de Mendel, cruzamento teste. A gente também vai fazer o estudo dos heredogramas, são diagramas que representam as genealogias de famílias, e aí a gente usa para estudar determinadas características, doenças, por exemplo. E a gente vai ver um pouco de probabilidade genética. Então, a genética, né, essa área da biologia que estuda o processo de hereditariedade, ou seja, como que as características biológicas elas são transmitidas para a geração seguinte, aí a gente fala de descendentes, ou a prole, e como que essas características elas vão se manifestar nesses descendentes. Então, a genética ela faz esse estudo. Então, a gente tem aqui os cromossomos, isso daqui é um cariótipo que a gente fala, que é quando a gente tem todos os cromossomos de um indivíduo, e aqui a gente tem o cariótipo da espécie humana. Então, as informações hereditárias, essa que a genética estuda, elas estão contidas nos genes. Os genes são regiões lineares da molécula de DNA que está presente nos cromossomos. Então, aqui a gente tem 23 cromossomos, a gente tem 23 pares na espécie humana, totalizando 46 cromossomos. Aqui a gente está vendo só um de cada tipo só, tá? Mas a gente tem 23 pares. Eles aqui não estão pareados, não, mas são pareados. Então, são 23 pares no total, então totalizando 46 cromossomos. Então, nessa primeira parte aí que a gente vai estudar da genética, essa introdução, hoje, né, e dar continuidade nas próximas semanas aí, a gente vai estudar, até então, né, por enquanto, características que estão, essas características que estão nos cromossomos do par 1 ao 22. Por quê? Do par 1 ao 22 são os cromossomos que a gente chama de autossomos. E o par 23, que é esse daqui, é o par que a gente chama de sexual. Tá? A gente vai ver que tem umas diferenças lá. Tá? Então, aqui a gente está vendo o cromossomo, né? Os cromossomos, a gente tem 46 desses. Eles ficam no núcleo da célula eucariótica. A célula humana é uma célula eucariótica porque ela tem núcleo. Então, esses cromossomos, esses 46 estão lá. Lá nele, né, no cromossomo, tem a molécula de DNA que a gente estudou nas nossas aulas de bioquímica e um pouco de biologia molecular. E aqui em regiões da molécula de DNA, determinadas sequências de bases nitrogenadas, sequências de nucleotídeos, determina lá alguns genes, né? Tem alguns genes lá, ok? E esses que vão lá, né,
traduzir essa informação, né, na forma de proteínas que esses indivíduos vão expressar suas características biológicas, que é na forma de proteínas. É todo aquele processo que a gente viu lá, né, de duplicação do DNA, depois a transcrição do RNA a partir dessa molécula de DNA, né, e aí os RNAs lá que vão produzir as proteínas lá, cada um com sua função, mas a função dos três, né, em si lá estão relacionadas com a produção de proteínas, ou seja, né, a tradução e a expressão das características biológicas, que são na forma de proteínas. Só para a gente contextualizar aqui, tá, pessoal? Então, a gente começa falando aí da genética de Mendel, né? Que a genética clássica, esse cara, né, foi... Né, ele é considerado, né, foi porque, né, já não está entre nós há alguns séculos já. Então, o Mendel foi um sueco botânico, né, um monge, e ele que desenvolveu as bases aí da genética enquanto ciência lá no século XX, tá? Lá no século XX. Então, Mendel, né, esse monge sueco que era um botânico, né, ele fez experimentos, né, com vegetais inicialmente lá, e aí ele usou a ervilha de cheiro, essa espécie aqui, a Pisum sativum, porque era de fácil cultivo, tinha um ciclo de vida curto, e aí ele podia obter várias gerações, né, vários indivíduos em pouco tempo. Então, isso facilitou muito os ensaios dele lá, os experimentos. Tinha polinização controlada também, que a gente está vendo a espécie, né? Então, cada experimento era feito com plantas de linhagens puras, né? Então, aqui é um primeiro nome aqui que a gente tem que ficar ligado, tá? Genética, a gente tem que entender a nomenclatura para a gente poder interpretar as questões. Se a gente não entende a nomenclatura, a gente não consegue interpretar a questão que o enunciado está pedindo e a gente não consegue resolver. Então, essas linhagens puras, né? Ele chamou de linhagens puras essas plantas, né? Que por autofecundação geravam descendentes iguais a elas, quanto às características ali que ele estava estudando. E, por exemplo, né? Plantas de linhagens puras de semente lisas, quando ele cruzava entre si, gerava apenas indivíduos com sementes lisas também. Então, por isso que ele chamou de linhagens puras. Então, a geração constituída de linhagens puras era denominada, né, geração parental, a gente pode chamar assim também, a gente bota um P na legenda ali, a gente já vai ver como montar esses exercícios, igual uma equação matemática, e aí a descendência direta desse cruzamento, a primeira geração híbrida, né, a geração aí é chamada de F1, a geração filial 1. Então, a autofecundação da F1 depois gerava a segunda geração híbrida, que era a F2, ok? Então, cruzando uma planta de linhagem pura de sementes lisas com outra de linhagem pura de sementes rugosas, ele observou que a descendência era toda constituída de plantas de semente lisa. Então, recapitulando aqui, então, ele determinou essas linhagens puras, que ele chamou de parental. Então, ele tinha lá, por exemplo, uma planta, né, a ervilha lá, que tinha sementes lisas. Quando ele cruzava entre si elas, durante várias gerações, ele repetiu isso muitas vezes, só nasciam plantas com sementes lisas, beleza. Aí tinha uma outra planta com uma outra característica, né, sementes rugosas. Quando ele cruzava entre si essas plantas de sementes rugosas, repetindo várias vezes, só nasciam plantas com sementes rugosas, beleza. E aí ele estabeleceu que essas eram as linhagens puras, ok? Parentais. E aí, depois, ao pegar essas plantas, né, de linhagens puras, com essas características diferentes, ele cruzando aqui, que é o que vocês estão vendo aqui na linhagem parental, a planta de semente lisa com a planta de semente rugosa, e aí, na primeira geração, os primeiros descendentes lá, né, a prole lá, essa primeira geração, a geração filial 1, que a gente chama de F1, 100% nasceu plantas de semente lisa. Ou seja, então, a característica rugosa ali estava sendo mascarada, nesse momento aqui na F1. Então, a variação semente ficava em recesso. E aí ele determinou as características que ele chama de dominante recessiva. Então, por exemplo, essa característica que aparece na F1, de todos os indivíduos, é a característica dominante, a semente lisa. E a característica lá que se escondia
nessa primeira geração, que ele chamou de recessiva, tá? Então, quando as plantas da F1 eram fecundadas, né, ele fazia um novo cruzamento, aí a gente ia até a segunda geração filial 2. Eram produzidas plantas de semente lisas e plantas de semente rugosas, ok? Ela reaparecia essa característica aí, aquela que ficou em recesso, né, escondida na F1. Aí ele obteve, né, desse cruzamento, que ele repetiu muitas vezes, né, um número aí, ele usou um número de plantas e obteve aí uma proporção disso, que a gente, na verdade, né, arredonda aí, chama essa proporção de 3:1. Guardem essa proporção. Na primeira lei de Mendel, a gente vai usar muito essa proporção aqui. Essa proporção é uma proporção que é fenotípica, que a gente fala, das características, não é a proporção genotípica, não, de genótipo, não. Então, essa proporção 3:1 é a mesma coisa do que a gente dizer, né, que é 3 dominantes, 3 indivíduos com a característica dominante, no caso aqui a gente está falando da semente lisa, para um indivíduo, né, com a característica recessiva, que é a semente rugosa. Então, desse cruzamento aí da F2 lá, ele obteve essa proporção aí, coisa que a gente nota essa matemática de uma outra forma, que é 75% para 25%, ou ainda 3/4 para 1/4, é a mesma coisa, tá? Quando a gente começar a fazer os cruzamentos, vocês vão ver ali no quadro que a gente vai montar, que aí essa leitura aqui fica mais fácil para observar isso daqui, por que dá essa proporção aqui fenotípica. Então, a primeira lei de Mendel, né, o enunciado dela, diz que esse caráter aqui é a característica. Então, cada característica é determinada por um par de fatores, esses fatores são os genes, ok? Que Mendel, na época, não sabia exatamente o que era, mas a gente sabe que são genes. Se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta e que, portanto, é sempre puro. O que ele está falando é que ele relaciona também com a meiose, né? Então, quando a meiose acontece, né, a meiose na espécie humana é para formar os gametas, as células sexuais. Então, quando a gente tem a formação dos óvulos lá e dos espermatozoides, esses genes eles vão se separar, porque eles estão em cromossomos diferentes, e aí cada cromossomo desse, que tem a molécula de DNA e que tem um gene, vai para um espermatozoide diferente, né? E também acontece a mesma coisa lá no óvulo. Então, por isso que ele fala que é sempre puro, né? Porque só tem um gene de cada lá. Continuando aqui. Então, a explicação encontrada, né, para o desaparecimento, né, da característica recessiva na F1, seu reaparecimento na F2 e a proporção de 3:1, né, foi que, né, aí tem toda essa explicação aqui que é muito a própria lei de Mendel, o enunciado que a gente viu ali anteriormente, né. Cada característica estudada é determinada por fatores particulados que podem se juntar ou se separar, herdados igualmente do pai e da mãe. Então, ou seja, né, os gametas lá, eles são formados os espermatozoides e os óvulos, beleza, né? Separou lá os cromossomos, consequentemente os genes. E depois, quando ocorre a fecundação, né? O encontro do espermatozoide com o óvulo, esses cromossomos se pareiam novamente, né? Formando aí 23 pares, 46 no total, e passa a ter 2 genes novamente para uma característica, tá? Porque um gene veio do pai e outro da mãe. Então, para cada característica, na primeira lei de Mendel, para cada característica tem que ter 2 genes, porque um veio do pai e outro veio da mãe, tá? Um indivíduo possui 2 fatores. A gente, né, acabei antecipando isso aí. Um para cada caráter, um herdado do pai e outro da mãe. Os fatores de cada par se separam, né? É a mesma coisa que se segregam. Quando os pais formam seus gametas, a gente já falou da meiose, cada gameta recebe apenas um par do fator. Esses fatores podem se juntar novamente, a gente está falando da fecundação, quando ocorre a união de gametas no processo de fecundação. Continuando, determinou para cada fator, determinou cada, ou seja, para cada gene, né, ele determinou uma letra lá. Então, usamos a letra R, né, Rzão aqui, para designar o fator, passaremos a chamar de gene, para a variação semente lisa. E Rzinho para o estado semente rugosa. As plantas parentais, linhagens puras, têm 2 fatores iguais. A planta P, né, de semente lisa é Rzão, e a planta P de semente rugosa é Rzinho, Rzinho.
Então, vamos lá. O que ele chamou de linhagens puras, né, ou parentais, né, representado ali pela letra P, são as linhagens, a gente chama de homozigotas, por isso elas são linhagens puras, tá? Então, vai ter um indivíduo que ele vai ser homozigoto dominante, o outro vai ser homozigoto recessivo, ok? Por exemplo, lá na linhagem parental, né, o indivíduo lá com a semente lisa é homozigoto dominante, que é esse daqui, é risão. Homozigoto é porque tem os genes iguais. E aí, no caso dominante, né, é representado por letras maiúsculas. Já a semente rugosa, que é a característica recessiva, e também aqui, né, é homozigota recessiva, ela é representada por dois genes iguais, só que aqui a gente vê que é em minúsculo, porque é homozigoto recessivo. Beleza. Aí, quando ele cruzava essas linhagens parentais puras, ou seja, homozigoto dominante com homozigoto recessiva, ele ia ter lá a F1, e aí na F1 esses indivíduos são híbridos, né? Que significa a mesma coisa que heterozigoto. Ou seja, ele tem um gene de cada parental lá, tem um Rzão e o Rzinho. Então, por isso que na F1, esses indivíduos 100% ainda tinham as sementes lisas, porque o gene aqui, o gene alelo aqui, dominante, o Rzão, ele mascara, né, a característica do Rzinho lá, que é uma característica recessiva. Então, por isso que continuavam ali na F1, eles continuavam a ser semente lisa, que é a característica dominante, ok? Embora ele carregasse aqui o gene, o Rzinho, para a característica recessiva semente rugosa. E aí, quando se cruza heterozigoto com heterozigoto, aí vai ter uma F2, e aí a característica recessiva reaparece por causa disso, tá? Então, a gente está vendo aqui, né, o experimento dele do Mendel, né, que ele fez aí com relação à semente lisa e rugosa, né? Então, aqui a gente tem a semente lisa, que é um indivíduo homozigoto dominante, Rzão, e aqui a semente rugosa, né, homozigoto recessiva, Rzinho. E aí, quando cruzava lá, né, esses dois indivíduos aí parentais das linhagens puras, que são homozigotas, na F1, 100% são os híbridos, né? Ou seja, heterozigotos. Hetero quer dizer diferente, prefixo, né? Então, aqui a gente tem um gene de cada progenitor ali, né? A gente tem um Rzão desse indivíduo aqui, o Rzinho aqui, tá? Porque para cada característica, a gente tem que ter dois genes, ok? Porque um veio lá, né, do pai e o outro veio da mãe, né? A gente fala. Então, isso aqui é o que a gente já falou, né? Então, quando cruza lá a F1, né, que vai resultar na F2, aí a gente vai ter lá, a proporção fenotípica. Essa proporção fenotípica será aqui do resultado do cruzamento. A gente vai ter um indivíduo homozigoto dominante, dois indivíduos heterozigotos. Então, esses indivíduos aqui que é o que faz aquela proporção ali, né? E esse daqui, o homozigoto recessivo único, né? Então, por isso que a proporção fica de 3:1. Então, essa proporção fenotípica, de 3:1 é uma proporção fenotípica, ou seja, das características. A gente vai ter 3 indivíduos com a semente lisa para 1 com a semente rugosa, tá? Aqui a gente está vendo, só para a gente exemplificar um pouco disso, aqui quando a gente tem na F1, né, e aí a gente cruzar os heterozigotos, né, aí a gente vai ter esses genótipos aqui. Os genótipos é esse conjunto aqui de genes, né, esses dois. Então, a gente vai ter Rzão, né, é um homozigoto dominante, a gente vai ter 2 heterozigotos aqui, né, e um indivíduo aqui, homozigoto recessivo lá, corresponde a 1 dessa proporção aí, 3:1. Para a gente fazer esses cruzamentos, a gente usa um quadro de geneticista que elaborou isso, que é o Punet, que a gente usa esse quadro aqui que a gente vai começar a fazer agora, tá? Então, recapitulando aí, pessoal, antes da gente começar a fazer os cruzamentos aí, vocês já estudaram genética já? Eu já. Já estudaram? Tá. Então, na genética, a gente tem que se ater muito à questão da nomenclatura, tá? A gente saber os nomes para a gente poder interpretar lá as questões lá, entender, né? Então, o que a gente chama aí de homozigoto é quando eles têm os genes iguais, né? Sejam esses genes representados por letras maiúsculas ou minúsculas.
Quando é representado por letras maiúsculas, são os genes dominantes, né? Os alelos dominantes, aí a gente chama isso de homozigoto dominante. Quando tem os dois genes, né, alelos recessivos, aí a gente tem um homozigoto recessivo. Quando é um de cada, né, um dominante e um recessivo, esse indivíduo é heterozigoto. Mas que ele continua expressando a característica que é dominante, por quê? O gene dominante, o alelo dominante, né, e aí a característica recessiva lá, representada pelo gene recessivo, fica, né, mascarado, mas aí que pode aparecer numa outra geração, tá? Então, o que é o fenótipo? O fenótipo é a aparência característica, ok? O genótipo já é aquele conjunto de genes ali, né? Que são dois, né? Representado por dois ali. A gente tem o Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho. Então, isso é o genótipo, tá? E a proporção que a gente vê, essa de 3:1, é da proporção da primeira lei de Mendel, é a proporção fenotípica, ou seja, das características, né? Então, eu vou fazer esse primeiro exemplo aqui, eu vou fazer aqui, tirar uma foto, vou postar lá no grupo, tá? Vocês acompanhem também por lá. Aí a gente vai ver aqui como é que montar esse exercício, tá? É um passo a passo que a gente vai repetindo, depois a gente vai treinar aqui com outras características, e a gente pode elaborar aqui características nossas aqui que a gente criar na hora, que vocês vão ver que dá para fazer isso com qualquer, né, exemplo. Deixa eu só fazer aqui. Vou fazer só esse primeiro aqui para vocês verem como é que é o modelo que a gente faz. Alguém aí não tinha estudado ainda genética, pessoal? Pode falar, tá? É bom a gente ter essas informações aí. Vocês todos já estudaram no colégio, no ensino médio? Eu nunca tive genética, não. Não? Beleza, a gente vai aprender aqui, tá? Porque genética, a gente tem que treinar. O segredo é treinar muito na mão, fazer na mão mesmo, tudo. Não tem outro jeito de aprender isso. Eu vou fazer com bastante calma, tá? Mas o bizu é a gente saber essas nomenclaturas que a gente usa em genética. O que significa ser homozigoto, heterozigoto, homozigoto dominante, homozigoto recessivo, para a gente poder interpretar as questões, tá? E aí a gente vai daqui a pouco para alguns... deixa eu pegar meu celular que está carregando aqui, peraí, vai na tomada. Dê uma olhada aí, pessoal, no grupo, tem a foto lá. Dê uma olhada lá, pegue um papel aí, uma caneta, um lápis, lapiseira, que seja, um caderno, para a gente treinar aí na mão, tá? Refaça aí esse exercício, e aí vamos comentar aqui agora. O que significa cada linha dessa daí, esse quadro, né? Ali a gente tem, se vocês estão vendo, todos estão vendo a foto, pessoal? Sim. Sim? Sim. Tá. Então, lá a gente tem aquele P, né? Aquele P ali, 2 pontinhos, é a legenda de parental. Ou curas, é a mesma coisa, tá? Então, isso já significa que eles são homozigotos, a linhagem parental, beleza? Então, um vai ser homozigoto dominante, outro vai ser homozigoto recessivo. Ali você está vendo
Esse resultado a gente já tem, porque Mendel, né, já fez esses cruzamentos, a gente só está repetindo o que ele fez. Mas vocês vão ver que a gente pode repetir isso aí para vários exemplos, criar até nossos aqui hipotéticos e tal, e dá para aplicar isso a vários casos para a gente resolver as questões lá. Então, aqui, a gente tem uma planta que tem as sementes lisas, né? E o outro tem as sementes rugosas, beleza. Aí, quando o Mendel estava cruzando esses indivíduos nessa planta aí, ervilha, e ele via que na F1, que é a primeira geração filial, ou seja, são os primeiros descendentes, ele via lá que todos nasceram sementes lisas, que é o que vocês estão vendo ali, 100%, tá? Tem que botar isso daí também. E aí, beleza, né? E aí, inicialmente, a gente não vai ter os genótipos, esse que é a grande sacada, né? A gente nomeia os genótipos, tá? No enunciado das questões, muitas das vezes não vão vir os genótipos, mas a gente tem como nomear eles. Como? Interpretando a questão. Primeira regrinha que a gente tem que gravar, tá? Até anota isso daí, se for o caso, acho até interessante. Como que a gente nomeia os genótipos, né? Qual letra que a gente vai usar? Isso não é aleatório, não. A gente usa a primeira letra da característica que é recessiva, tá? E não dominante. Então, a gente vai usar a primeira letra da característica que é recessiva. E quem responde para a gente qual que é a característica dominante, qual que é recessiva? O próprio enunciado vai responder para a gente, tá? Lá no enunciado vai estar, né? Ele cruzou uma planta de semente lisa com semente rugosa. E aí, na F1, nasceram todos com semente lisas. Então, a semente lisa é a característica dominante, tá? Isso responde para a gente lá, a primeira geração lá de descendentes lá. Então, a partir disso, a gente já consegue nomear os genótipos aí. Como a gente usa a primeira letra da característica que é recessiva e não dominante, por isso que a gente está usando R, tá ok? Porque R vem de rugosa ali da característica que é recessiva, tá? Aí, por isso que a gente nomeia lá os indivíduos com as sementes lisas de Rzão, nessa geração parental aí, que são as linhagens puras, homozigotas, ou seja, ele é homozigoto dominante, Rzão. E o outro lá é Rzinho homozigoto recessivo. Na F1, a gente não precisa fazer cruzamento, porque na F1 sempre vão ser heterozigotos, ou seja, vai ter um gene de cada genitor ali, ou seja, aí a gente tem ali uma mistura dos dois. A gente tem Rzão da semente lisa e o Rzinho ali da semente rugosa. Embora na F1 eles continuam todos sendo semente lisa. Por quê? Porque o gene ali Rzão, da característica dominante, ele está ali, então ele diz que a característica que vai se expressar é a característica dominante, tá? Embora ele carregue ali o gene para a semente rugosa. E quando a gente fizer lá a F2, a gente faz o cruzamento da F2 que a gente precisa fazer. Na F2 a gente cruza dois heterozigotos ali, tá? Ou seja, a gente tem indivíduos ali com sementes lisas, tá? E a gente vai cruzar ali. Como que a gente faz esse quadro, né? Um quadro aí de punir. Não precisa saber o nome do cara, não. Só fazer o quadro, que é esse joguinho da velha aí. Você pega o primeiro genótipo, você bota na vertical, acompanha aí na folha aí, vai fazendo aí também vocês. Você bota na vertical, ou seja, um em cada linha, né? Ali você tem Rzão, Rzinho. Aí o outro genótipo, você coloca na horizontal. E aí depois divide ali, né? Fazendo o jogo da velha, tem um primeiro quadro ali que fica em branco, né? Ou você pode até escrever gametas ali se você quiser. Ou pode deixar em branco. Aí, beleza. O X ali que está no meio indica o cruzamento. Tem que colocar ali também, tá? O X indica o cruzamento que a gente está cruzando aí. O Rzão com o Rzinho com o Rzão com o Rzinho. Então, acompanhando até aí, pessoal, eu estou falando rápido demais. Eu estou acompanhando. Os demais, vocês estão acompanhando, pessoal? Eu só não entendi a parte que você falou do X. A parte do X? O X é para indicar cruzamento. O X ali que eles estão cruzando, que está dizendo ali, tá? São esses dois indivíduos, o cruzamento deles dois. Aí a gente começa a fazer o cruzamento, né? Que vai dar 4 quadrados ali dentro, né? E aí vai ser o resultado ali desse cruzamento desses indivíduos aí, o Rzão com o Rzinho, com o Rzão com o Rzinho, né? Como que a gente faz o cruzamento, né? Ali. Aí a gente pega o da linha, né? O dali da vertical e vai combinando com o da horizontal. Aí a gente tem ali o primeiro, o Rzão com o Rzão. Aí você coloca no primeiro quadrado, ainda na mesma linha, né?
Aí vai ter ali o Rzão com Rzinho, beleza, fechamos a segunda linha. O que a gente está fazendo é combinar ali, tá? E aí depois a gente vai na vertical ali para a linha de baixo, né? O Rzinho com Rzão. Só que aí tem uma regra que a gente não pode botar o Rzinho na frente, não. O dominante, né? A letra maiúscula, o alelo dominante, o gene alelo dominante sempre vem na frente. Então, por isso que a gente bota o Rzinho ali, tá? E depois lá Rzinho. E esse 3:1 é essa proporção aqui que vocês estão vendo dentro do quadro, se você for observar, ó. A gente vai ter 3 indivíduos ali com sementes lisas e um indivíduo com a semente rugosa. Então, os indivíduos com a semente lisa ali, quem são? O Rzão, o Rzinho, né? Porque tem 2 heterozigotos ali. E o 1 lá é o Rzinho, que é o homozigoto recessivo. Foi aí? Se não foi, tranquilo, tá? Mas o esquema do exercício é esse copinho aí, que agora a gente vai começar a treinar para vocês verem como que o treino, né? A repetição vai levar ao entendimento. Vamos aí agora, deixa eu ver aqui, para uma outra característica que o Mendel usou na planta ali. Vamos agora para a cor da semente. Agora vocês vão fazer isso sozinho, olhando esse esquema aí desse exercício que foi montado aí. Vamos lá, pessoal, juntos aí. Vamos tentar irmos juntos aí. Então, a próxima característica aí, deixa eu apresentar minha tela aqui, de novo. A próxima característica aí, agora que a gente vai usar, é cor da semente. Estão vendo aqui no slide? Cor da semente. Ó, então, a gente vai ter uma semente lá, que é amarela e outra verde. Então, lá na linhagem P lá, parental, você bota lá P, 2 pontinhos, aí bota semente amarela e semente verde. Bota um X, né, também lá. Igual que a gente montou o outro ali. Semente amarela e semente verde. Agora a gente está usando aí uma outra característica. Beleza? Foi. Pessoal, foi? Foi o P. Agora para F1 ali, né? Botem F1 ali, 2 pontos, né? Que vão ser os primeiros descendentes ali. Olhando aqui para o quadro, ele já está dizendo para a gente qual que é a característica dominante. Ó, ele cruzou uma planta com semente amarela e outra com semente verde. E aí, 100% deu planta amarela. Qual característica que é dominante? Amarela ou verde? Amarela. Amarela, exatamente. Todos compreenderam isso? Sim. Se não entendeu, pode falar, gente. Sério mesmo. Não fiquem com dúvidas. Genética é normal a gente ter dúvida, às vezes até viajar um pouco no início, tá? Mas é muito treino isso. A gente vai repetir até vocês pegarem. Então, aqui 100%, botem aí na F1, pessoal. 100% sementes amarelas. Agora a gente já consegue nomear os genótipos, porque a gente faz o cruzamento, não é com o fenótipo, com a característica. A gente faz o cruzamento com o quê? Com os genótipos, que são os genes, né? Então, lembra da regrinha que eu falei para vocês? Que a gente usa a letra da característica que é recessiva para nomear os genótipos. Então, qual letra aí que a gente vai usar para nomear o genótipo tanto da amarela quanto da verde? V. Exatamente, V. Aí agora, retornando lá para a linhagem parental, que a gente não colocou ainda os genótipos, a gente precisa nomear os genótipos deles. Tanto das linhagens parentais quanto ali da F1. Só que agora a gente já sabe. Por exemplo, o indivíduo aí com a semente amarela, qual vai ser o genótipo dele? São 2, né? Tem que ser 2 genes ali. Qual vai ser dele? É igualzinho ao outro exercício que a gente fez. O que a gente agora só vai fazer é trocar a letra. Tá? Agora a gente vai usar V. Alexia, qual vai ser o genótipo aí desse indivíduo com a semente amarela? V maiúsculo? 2 vezes, né? Vzão. Tá? Isso aí, Vzão. São sempre 2. E para o indivíduo com a semente verde? Vzinho, exatamente. Pronto, conseguimos nomear os genótipos dos indivíduos das linhagens parentais. Essa é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade, de nomear os genótipos. E a gente precisa nomear os genótipos, porque
o que a gente faz o cruzamento é com os genótipos, não é com o fenótipo, tá? A gente bota ali o fenótipo ali para ajudar a gente tudo, né? Principalmente assim no início. Só que depois vocês vão estar tão safos que às vezes vocês só vão usar até os genótipos ali. Tanto até para as linhagens parentais, para F1, enfim, tá? Obrigatoriamente, claro, tem que fazer lá na F2 lá e no cruzamento lá no quadro lá, tá? Mas depois de vocês, de tanto treinar, vocês às vezes até acabam abandonando lá na linha ali do parental e da F1 até os fenótipos, vocês só vão botar os genótipos só. Beleza. Agora a gente tem que nomear o genótipo da F1. A gente não precisa fazer cruzamento, lembra que eu falei? Na F1 eles são híbridos, que são os heterozigotos. Então qual vai ser o genótipo 100% aí desses indivíduos aí? Com as sementes lisas. Perdão, com as sementes amarelas. Vzão e Vzinho, né? Exatamente, Vzão e Vzinho, beleza. Então, o genótipo aí, 100% desses indivíduos da F1, semente amarela, é Vzão e Vzinho. Agora a gente vai escrever isso. Escreve na linha de baixo, F2. Bota 2 pontos aí. E agora vocês vão fazer o cruzamento do Vzão Vzinho, X, né, que indica o cruzamento, com o Vzão Vzinho e botar lá no quadro lá, tá? Cleison já estudou genética comigo no passado, tá tranquilo aí para você? Tá relembrando? Escreve aí no chat aí se não quiser falar, no fone aí, tá tranquilo? Gabriel tá aí também, tá tranquilo aí, Gabriel? Já estudou genética já? Sim. Beleza. Então, vamos lá, gente. Montaram o quadro aí de vocês? Monta o quadro aí agora aí. O joguinho da velha, né? Bota aí o Vzão Vzinho, né? Na vertical e o outro Vzão Vzinho na horizontal. Aí separa fazendo o quadrado ali, o jogo da velha, e façam as combinações lá. Podem tirar a foto aí para mim, pessoal, desse cruzamento, postar lá no grupo lá para eu ver, para ver se está certo. Pessoal, tira uma foto aí do cruzamento de vocês, postem lá no grupo lá para ver se está certo lá. Quem foi que me mandou aqui agora? Foi a Mayara, né? Tá certo, Mayara. Só não esquece de uma coisa ali, tem que botar proporção, tá? Tem que botar o 3:1 ali, tá? Ou 75% para 25%, que é a mesma coisa, só que notação matemática diferente, ou 3/4, 1/4. Tem sempre que botar as proporções, tá? Você colocou lá em cima, né? Colocou, tá? Não, isso aí é do exercício anterior. Você tem que botar no seu ali também do V, tá? Tem que botar as proporções ali, tá? Na F2 ali, tá certinho. Só esqueceu a proporção, tá? Não pode esquecer, não. Foi aí todo mundo ou tem alguém fazendo aí? Pode falar, gente. Se ainda tiver emperrado aí, se não sabe até como montar o quadro, isso é super normal. É importante que a gente entenda essa primeira parte, que isso daqui é só uma introdução. Daqui a pouco a gente vai começar aí a avançar, vai ver mais coisas. Semana que vem a gente vai ver a segunda lei de Mendel e vai ver que aquele quadro ali é bem maior do que isso. Não só são 4 ali não, genótipos não, tá? Isso, só botar proporção lá, tá certo, tá? Mas vocês, é uma coisa que a gente decora, né, essa proporção aí, tá? 3:1. Mas vocês entenderam o que é esse 3:1 aí, que são 3 indivíduos com semente de cor amarela e um indivíduo que é o Vzinho com semente de cor verde? Vocês conseguem identificar ali no quadro ali? É importante que a gente consiga fazer essa leitura. A gente decora, acaba decorando, que é a mesma proporção, mas a gente tem que 3 dominantes para um recessivo, exatamente. Ou seja, né, 3 indivíduos que têm a semente amarela para um indivíduo que tem a semente verde, né, que é recessivo. Vamos para mais uma característica que D'Herville que Mendel usou, e daqui a pouco a gente vai... eu estou vendo que vocês estão bem safos, aí daqui a pouco a gente vai criar um exemplo aqui agora, hipotético nosso, para vocês verem
como que a gente pode usar isso para várias situações, e é o que vai aparecer lá no vestibular lá também para vocês, tá? Deixa eu ver aqui agora uma outra característica. Vamos lá. Vamos usar essa característica agora aqui, a flor axilar. Deixa eu ver aqui, está aparecendo um slide para vocês, né, ainda, né, está apresentando, né, deixa eu comentar aqui a tela aqui. A gente vai usar essa característica agora aqui, ó, flor, né, a posição da flor, né, na planta ali, flor axilar e flor terminal, tá? Então, vamos fazer mais esse daí, vamos lá, botar aí, botem o P lá de parental, né, e a gente vai ter lá, né, uma flor que é axilar, que é com relação ali à posição dela, né? E a outra é terminal. Isso é a geração parental, que é a linhagem pura, né? Linhagem pura aí. Ou seja, elas são homozigotas, né? Aí lá na F1, você vê aqui que do cruzamento, cruzando flor axilar, né, com terminal, a gente vê que na F1 todas são axilares. Então isso diz pra gente o quê? Qual característica que é dominante? A axilar ou terminal? Pessoal? Foi uma pergunta. Qual Axilar. Exatamente, né? Axilar. Você vê aqui que 100%, né, são flores axilares. Então, qual letra aí que a gente vai usar para nomear os genótipos? T. Oi? T. Exatamente, T. Voltando lá para a linhagem parental lá, qual que é o genótipo da flor axilar? Elas são homozigotas, lembrando que elas são homozigotas. Uma vai ser homozigota dominante e a outra homozigota recessiva. Qual é o genótipo da flor axilar? Lá na parental lá, na linhagem parental lá. Dois T maiúsculo. Isso, fala tesão para simplificar, né, tudo, senão você vai ficar aí e perde um tempão. Tesão. E a flor terminal, qual que é o genótipo dela? Tzinho. Tzinho, beleza. E ali na F1 ali, qual que é o genótipo dos indivíduos ali que são híbridos heterozigotos? Tzinho. Tzinho. Todos estão acompanhando aí, pessoal? Maiara já tinha feito, né, o exercício anterior, tá? Cleison também, Gabriel, estão entendendo, pessoal? Tá, agora vocês vão fazer o cruzamento aí da F2, que é o Tzinho com o Tzinho. Façam aí o cruzamento aí. Montem um quadro também. Não esqueçam a proporção. Como que vai ficar esse quadro aí? Conseguiram fazer? Ou alguém está com alguma dificuldade? Pessoal, se tiver dificuldade, falem. Não estou entendendo, não sei montar o quadro, porque aí a gente vai tentar ir de uma forma ou de outra, tá? Mas vocês têm que aprender isso daí. Isso daqui é só a introdução, é o básico, tá? Conseguiram fazer o de vocês? Deixa eu ver aqui. Você só trocou ali as características, Maiara, né? A gente não está falando de cor, não, da flor, não. Eu usei aquela posição da flor lá, que é axilar e terminal, tá? Você trocou aí os fenótipos aí, né? Flor púrpura e branca, não, tá? Conserta depois lá os fenótipos, que é flor axilar e flor terminal.
A gente não foi na ordem ali exatamente, não, das características, não. Eu pulei lá para baixo. Mas, sim, o exercício em si aí que você montou está correto, tá? Tá correto, é isso daí mesmo. Você só errou lá os fenótipos lá, tá? Troca aí depois que não é flor púrpura e branca, não, tá? Foi aí, pessoal, todo mundo? Vamos, então, agora criar um exemplo nosso aqui agora, para vocês verem que dá para aplicar isso daí a várias situações, vocês vão conseguir resolver as questões? Podemos criar o nosso exemplo aqui? Vamos lá. Vocês, falem vamos agora sair de plantas, vamos para animais. Fala um bicho aí. Pode ser qualquer um, pessoal. Sejam criativos. Golfinho? Tá, beleza. Então, a gente tem que nomear duas características aí para o golfinho aí que a gente vai estudar, tá? Diferentes, né? Porque na primeira lei de Mendel, pessoal, o que se estuda é uma característica só por vez, tá? É uma característica só, apenas a gente tem que definir, né? Dois estados diferentes para a mesma característica. Beleza, golfinho, mas qual característica do golfinho que a gente vai falar aí dele? Para a gente estudar? Cor dele, nadadeira, o quê? Escolham, pessoal, vocês, nadadeira? Tá, mas aí com relação à nadadeira, o que? Ela tem uma. Que isso daí já é anatomia, né? Bem específica. Nadadeira que a gente fala terminal, né? Lobada, enfim. Mas vamos para uma coisa mais simples, porque a gente está usando um exemplo hipotético aqui, pode ser cor do golfinho, só para vocês verem que dá para a gente usar com qualquer exemplo. Tá, vamos lá. Escolha uma cor aí do golfinho. Pode ser hipotético, pode ser vocês inventarem uma cor aí, qualquer aí. Um golfinho tem uma cor e o outro tem outro. Rosa? Pode ser. Golfinho rosa e o outro. É que cor? Cinza? Pode ser. Então, beleza. Então, tem um golfinho. Acompanha aí, pessoal. O exercício aí. Então, a gente tem lá P, né, que são as linhagens parentais, né? Um golfinho ali rosa e um golfinho cinza. Beleza. Aí tá cruzando esses dois golfinhos aí, nessas linhagens parentais aí. Agora vocês que têm que determinar qual característica que é dominante aí. Na F1 ali, qual que vai ser os descendentes ali 100%? Vai ser rosa ou cinza? Porque no enunciado da questão também vai estar lá, vocês não têm que adivinhar, vai estar lá. Você não tem que adivinhar. A única coisa que você vai ter que fazer na questão é depois, através dessas informações, interpretar qual característica que é dominante, qual que é recessiva e nomear os genótipos lá e fazer o cruzamento, tá? Então, vocês aí determinem, né? Cruzando o golfinho rosa com cinza aí, na F1, então, a característica... qual vai ser a característica dominante, rosa ou cinza? Vocês escolhem, pessoal. Cinza, pode ser. Então, beleza, né? F1 lá, 100% são cinzas, né? Agora a gente já consegue nomear os genótipos aí, tá? Qual letra que a gente vai usar aí para nomear os genótipos? R. Exatamente, R. Exatamente, porque a gente usa a característica, a letra da característica que é recessiva primeira. Então, o golfinho rosa vai ser qual o genótipo mesmo? Qual vai ser o genótipo do golfinho rosa? Rzinho, Rzinho. Exatamente. E do golfinho cinza? Rzão, Rzão. Beleza. Esses são das linhagens parentais. E da F1? Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho, exatamente. E aí o cruzamento que a gente sempre tem que fazer é da F2, né? Dos heterozigotos, né? Ou seja, do Rzão, Rzinho com o Rzão, Rzinho. Façam aí. E façam o quadro lá.
Então, basicamente, o exercício é esse, que a gente vai usar esse modelo, tá? Na primeira lei de Mendel, a gente faz esse quadro aí pequeno. Então, vamos ver, pessoal, outras coisas aqui. Estão vendo meu slide aí? Sim. Tá, vamos lá. Ver mais coisas aqui, mais informações aqui, para a gente avançar um pouquinho. Então, o local em que o gene se encontra em um cromossomo é o loco gênico. Então, o loco gênico é aquele local ali que a gente vai encontrar aquele gene, tá? E os genes do par, né, Rzão e Rzinho, que determina a característica, são denominados, né, genes alelos. Então, o tipo de gene que o indivíduo possui é o seu genótipo, que é o que a gente está falando aqui. E o fenótipo é a característica, né? Então, aqui a gente tem 2 cromossomos, estão vendo aqui? Aqui a gente tem um cromossomo e aqui a gente tem outro, tá? Um veio do pai, outro veio da mãe. Aqui eles estão simples, né? Com uma cromátide só cada um. Aí aqui a gente está vendo que tem um tracinho aqui que está indicando a posição desse gene. Então, isso daqui é o loco gênico, é onde está o gene aqui, o Rzão. E a gente pode ver que no outro cromossomo, vamos dizer que esse daqui seja do pai, e esse daqui é o da mãe. Então, aqui no do pai, a gente tem o Rzão, que está na mesma posição, ou seja, no loco gênico, então ele é o gene alelo dele. Então, isso que são genes alelos. Esses genes que estão nas mesmas posições e que determinam uma característica. Nesse caso aqui desse indivíduo, né, você pode ver que o genótipo dele é um genótipo homozigoto dominante. Ele é Rzão, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo aqui. A gente tem um cromossomo e temos outro aqui. São 2. Então, a gente tem um traço aqui, o loco gênico, onde está o genezinho aqui, né, o gene Rzinho. Aqui a gente também tem o gene Rzinho, né, no loco gênico dele, e é um gene alelo porque ele está na mesma posição. Eles determinam a mesma característica, tá? Vamos dizer que esse daqui seja o cromossomo da mãe e esse daqui do pai. E aqui a gente tem um terceiro exemplo, ó. No caso desse indivíduo aqui, voltando aqui, ele é homozigoto recessivo, Rzinho. Esse daqui já é heterozigoto, né? Que você vê que os genes são diferentes, mas, no entanto, continuam sendo genes alelos. E genes alelos são esses genes que estão nas mesmas posições no cromossomo lá, que a gente chama isso de cromossomo homólogo. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que estão pareados. Esse daqui, né, é o cromossomo da mãe, vamos dizer, que esse seja esse aqui do pai. Então, esse daqui é um par, né? A gente tem lá do par 1 ao 23. Lembrando que do 1 ao 22 são os pares autossomos, que é o que, por enquanto, a gente está estudando aqui. Essas características, esses genes que estão nesses cromossomos, do par 1 ao 22, desses 44 aí. Então, vamos lá. Então, os cromossomos homólogos são esses cromossomos que têm pares, né? Porque um veio do pai e outro veio da mãe. Então, para cada característica, na primeira lei de Mendel, tem que ter o genótipo, né? Que são 2 genes alelos. Aqui a gente tem o Rzão e o Rzinho. Esse indivíduo aqui, no caso, para essa característica, é heterozigoto. Ele é Rzão, Rzinho. Entenderam isso? Esses nomes que a gente usou, essas nomenclaturas? Então, genótipo, fenótipo e ambiente. Vamos lá. Então, as características biológicas, ou seja, as características de um indivíduo, né? Mesmo genéticas, podem sofrer influências do ambiente, né? Pessoal, podem, não é que sempre vai, não, tá? Então, o fenótipo é essa característica, né? O fenótipo, ele depende do genótipo do indivíduo, né? São os genótipos que vão se expressar para o indivíduo lá, né? Evidenciar aquela característica lá. E aí, esse genótipo, né, o fenótipo, ele pode sofrer influências aí do meio, de fatores ambientais, né? Por exemplo, né, se a gente pegar muito sol, a nossa pele vai se bronzear, né? Se a gente não pega muito sol, a nossa pele vai, né, ficar um pouco mais clara. Então, ou seja, a nossa cor da pele, né, a nossa tonalidade, a cor da nossa pele é determinada geneticamente pelo nosso genótipo, que no caso não é a primeira lei de Mendel, não, tá? Só estou fazendo aqui uma analogia. A cor de pele é um outro tipo de herança, né? É uma herança quantitativa que a gente fala que a gente não estuda aqui no ensino médio, não, tá? Mas, enfim, aí, no caso, usando esse exemplo aí de como a característica
cor de pele, ela pode ser influenciada, alterada pelo ambiente. Então, por isso que eu disse aqui. Então, algumas características, alguns fenótipos podem ser influenciados pelo ambiente. Nem todos. Por exemplo, que o ambiente não consegue influenciar o fenótipo. No caso dos tipos sanguíneos. A pessoa nasce com um tipo sanguíneo e vai morrer com aquele tipo sanguíneo ali. Nenhum fator ambiental vai alterar o seu tipo sanguíneo, não, tá? Então, alguns casos, o ambiente pode, né, influenciar no fenótipo. Mas nunca muda o genótipo, não, tá? É sempre o fenótipo. Salvo o caso quando acontecem as mutações, né? Aí já é uma outra coisa. Aí são eventos aí que são raros e aleatórios, ok? Então, acho que eu vou dar uma paradinha por aqui hoje, pessoal. Acho que a gente falta 10 minutinhos aí. Eu vou usar esse tempo para vocês, se tiverem dúvidas, para a gente tirar. Se não, a gente continua na próxima aula, porque aí na próxima aula a gente vai ver uma coisa chamada de cruzamento-teste, que cai nas questões também, mais no da UERJ. A gente vai estudar também variações da primeira lei de Mendel. A gente vai ver casos ali que não obedecem essa primeira lei de Mendel e duas situações que podem cair, que é a codominância e a dominância incompleta, que cai nas questões. E a gente ainda vai estudar aí heredogramas ainda, segunda lei de Mendel, e algumas probabilidades que a gente vai usar ali, duas regrinhas ali que a gente usa. Mas com relação a essa primeira parte aí, pessoal, alguém está com alguma dúvida aí? Alguma coisa ficou solta, não entenderam? Pode falar que a gente tem um tempinho aí para tirar ainda. O que é fenótipo, o que é genótipo? A gente tem que conhecer esses nomes, o que significa, o que é homozigoto dominante, homozigoto recessivo, heterozigoto, saber como montar o passo a passo ali do exercício dessa primeira lei de Mendel ali, tá? Com alguma dúvida aí, pessoal? Pessoal, vocês estão aí? Foi uma pergunta. Não existe pergunta boba, não. Não existe, não. Pode fazer, pode perguntar. Está escrevendo aí? Sim, o caso hipotético que a gente criou do golfinho, né? O golfinho rosa e o golfinho cinza, a cor, né? O cálculo não pode ser feito com a letra do dominante, tipo cesão. Não pode, não pode, porque é uma convenção genética, é uma regrinha que a gente usa, tá? Não pode. É uma regrinha. Na maioria das vezes, a gente vai usar, e é isso que muita gente dança nas questões de vestibulares, tanto objetivas e principalmente até nas discursivas, quando a pessoa precisa fazer o exercício na mão. E aí a pessoa erra. Se a pessoa erra o genótipo, a letra do genótipo erra tudo, tá? Muita gente erra nisso, tá? Eu respondi a primeira pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Já vamos para a segunda ali, ver se eu estou entendendo. Então, Mayara, quem determina a letra que a gente vai usar, uma coisa que eu já vi até muitos professores no colégio, né? Parece que eles usam sempre a letra A, né? Alguma coisa assim, eu vejo que as pessoas chegam, às vezes, no pré-vestibular com esse conceito de usar sempre A. Não, isso está errado, tá? Quem diz a letra que a gente vai usar é sempre a característica que é recessiva, é uma convenção genética. A gente pode usar, isso vai variar muito, pode ser Z, pode ser S. Quem vai dizer a letra que a gente vai usar para nomear os genótipos é a característica recessiva. Então, essa foi a sua primeira pergunta. A segunda, eu não sei se eu estou entendendo, não. Você falou aí que tem que ser sempre Rzão barra Rzinho. Eu não entendi a segunda pergunta, não. Alguém entendeu? Eu acho que ela está falando dos parentais. Ah, sim. Nas linhagens parentais, eles sempre vão ser homozigotos. Um vai ser homozigoto dominante, outro homozigoto recessivo. Sempre. Exatamente. E quem responde para você qual vai ser o homozigoto dominante e qual vai ser o recessivo é o resultado daquele cruzamento ali, os primeiros descendentes
do resultado desse cruzamento, que é F1 que a gente chama. Vai estar lá no enunciado. Por exemplo, vou falar aqui hipoteticamente. Um botânico lá estava cruzando uma planta que tinha uma flor preta e outra branca. Aí, os descendentes dele, os primeiros descendentes, todos nasciam com flores brancas. O que ele está dizendo para você? Que a cor branca é dominante. E aí você já consegue, a partir daquilo dali, com essa interpretação, nomear os genótipos. E aí a letra que você vai usar é a letra P, nesse caso. Porque é a letra P que é da característica que é recessiva. E aí é claro que, né, por exemplo, o indivíduo branco lá, o genótipo dele, nesse caso aí que eu estou comentando, seria Pzão. E do indivíduo preto seria Pzinho, na linhagem parental pura. Já na F1, seria Pzão. Consegui responder a sua pergunta? Era isso? Sim. Então, não existe dúvida boba, não, gente. Perguntem mesmo, se só for essa dúvida, perguntem, porque esses pequenos detalhes que vai fazer a diferença entre vocês entenderem a questão ou não e resolverem ela. Tem que perguntar isso sim, tá? Então, ficou claro isso pra gente? As letras, ela vai variar muito. Esquece isso daí de usar A, pessoal. Isso não existe. A letra que você vai usar é a letra da a letra da característica que é recessiva e não dominante. E quem responde pra gente qual característica que é dominante, qual que é recessiva, é o próprio enunciado, é a própria questão. Vocês não vão ter que adivinhar. E vocês depois vão fazer lá e depois colocar os genótipos lá. E aí fazer o cruzamento lá para F2 lá. Então, por enquanto é só isso. Tem alguma outra pergunta, alguma dúvida? Podem fazer, pessoal. Esse início e essa introdução é fundamental que a gente entenda, para depois a gente ir avançando cada vez mais. A gente vai avançar, vai ver outras coisas também, tudo. Mas isso daí é o básico, tá? São as bases aí. Tranquilo? Ou, se não tiver nenhuma dúvida, então a gente encerra aqui por aqui hoje. Eu vou lá postar o restante lá das questões lá, tá? Beleza, então. Então, fiquem de olho lá no grupo que eu vou postar lá daqui a pouco, tá? O gabarito lá. Acho que ficaram faltando lá. Tá bom. Alex, achou tranquilo? Acho que foi você que falou que nunca estudou genética, né? Achou Sim, tranquilo? sim. Achei legal. Tá, beleza. Depois a gente vai treinar mais. Até que daqui a pouco, quando a gente chegar lá na terceira, quarta aula, que a gente vai começar a estudar o sistema sanguíneo, vocês vão ver. É tranquilo, tá? Só que a gente tem que entender a base aqui para ir avançando mais, tá? Beleza? Então, a gente se vê na próxima aula aí, pessoal. Tchau. 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 Tragam papel e caneta também para a próxima aula.